11h29. Voltamos amanhã às 10 da manhã, Thiago Prudente. Até amanhã, sexta-feira, sextou. Vamos curtir então essa quinta, uma boa quinta para os ouvintes. A partir de agora, o Nossa Área com o comando de Carlos Batista, destacando o futebol da região para Ponte Preta e Guarani. Semana importante de preparação para a Série B do Brasileiro. Um grande abraço, uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Olá, muito bom dia, 11h32, está entrando no seu rádio Nossa Área Local. Vamos até o meio-dia com muita informação e opinião. Aqui com Danilo Capucci na mesa de áudio, Lucas Pessoa. Montagens, gravações e também imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não é assinante do canal, seja gratuito. Você não paga nada e ainda concorre a ingressos. Hoje à tarde, no Esporte em Debate, das 17 até 19h30, vamos sortear 10 ingressos para o jogo do Guarani. O Bugre joga amanhã contra o Ituano, 21h30, no Brinco. Esses ingressos são para as cadeiras vitalícias. Portanto, para você concorrer a um sorteio, né? Você tem que ser assinante do canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É simples, muito rápido, fácil. E você lembre-se de ativar as notificações. Aí, sempre que tiver uma nova transmissão, você será avisado. E vamos aos destaques de hoje. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Bernardo, novo reforço do Guarani, já foi regularizado e pode atuar contra o Ituano na partida de amanhã. O volante de 21 anos estava no Coritiba desde as categorias de base. Contra o Ituano, Bruno Mendes pode completar 80 jogos com a camisa do Guarani. Trajetória no Bugre começou em 2010, ainda nas categorias de base. E a estreia no profissional foi em 2012. Luan, Martins e Thales foram oficialmente anunciados como jogadores da Macaca.
meia de 23 anos, estava no Primavera, enquanto que o atacante de 24 anos atuou pelo Arucó, do Paraná. Ponte busca quebrar tabu contra a Chapecoense. Jogando em Chapecó, a Macaca nunca venceu os adversários. Foram 4 derrotas e 2 empates. Leonaldi e Ramon Carvalho devem continuar como desfalques para essa partida. Cuca pede demissão do Corinthians após uma semana e 2 jogos. Mesmo com a vitória nos pênaltis que garantiu a vaga do Timão nas oitavas de final da Copa do Brasil. O técnico optou por deixar o cargo para ficar com a família, após pressão da torcida. Até o momento, nenhum técnico foi anunciado. Cássio se tornou o maior pegador de pênaltis da história do Corinthians, após defender cobrança de Leonan. Pedro marca 4 gols e Flamengo goleia o Maringá. Atacante ajudou a reverter a derrota no jogo de ida 2-0 e classificou o Flamengo para a próxima fase da competição. Seleção brasileira chega a 100 dias sem treinador. Desde a oficialização da rescisão do Tite, Brasil é a única seleção da América do Sul ainda sem comandante para o ciclo da Copa de 2026. CBF segue diálogos com Ancelotti, Florentino Pérez e negociações só devem se concretizar após as semifinais da Champions League. Bandeirantes. 11h36, mande pra cá mensagens de texto. Na hora do almoço, só texto, à tarde, texto e também áudio. 971021493 é o WhatsApp. Um rápido intervalo e voltamos já já. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Chegando informações da Macaca, Vladimir Catarino. Batista, vamos falar da ponte agora aqui no Nossa Área. A ponte que vive uma expectativa de reabilitação, né, Batista? Afinal, perdeu os 2 jogos que fez até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, inclusive um deles fora de casa na última rodada contra o Criciúma. Por isso, reabilitação é a palavra de ordem. A ponte que joga no sábado, 5 da tarde, na Arena Condá, em Chapecó, contra a Chapecoense.
Partida que terá transmissão pela Rádio Bandeirantes e também pela Band Mais TV. Ou seja, vá espalhando aí para os torcedores. Você, torcedor da Macaca, poderá assistir a equipe, assistir pela Band Mais TV e ouvir pela Rádio Bandeirantes Campinas no próximo sábado, 5 da tarde. Para esta partida, o técnico Felipe Moreira deverá contar com a volta do zagueiro Fábio Sanches. Recuperado de contusão, o zagueiro foi destaque do time na Série A2 do Campeonato Paulista, está de volta e poderá reforçar o time, o sistema defensivo da Ponte nesta partida. No entanto, havia expectativa sobre a volta, ou as voltas do Léo Naldi e também do Ramon Carvalho, mas pelo menos pelas informações deste momento, desta quinta-feira, os jogadores não deverão estar à disposição do treinador Felipe Moreira para esse confronto. Seria importante realmente que eles estivessem, mas por enquanto ainda o período de transição não terminou para os dois jogadores. A Ponte que anunciou, oficialmente ontem 2 contratações que nós já havíamos adiantado, tanto aqui na programação da Rádio Bandeirantes quanto no portal Carlos Batista. As contratações do Luan Martins e do Thales. Luan Martins, meia, de 23 anos, que estava no Primavera, enquanto o Thales, atacante de 24 anos, que atuou pelo Aruco do Paraná. São jogadores que chegam aí para reforçar o elenco da Ponte Preta para a sequência da temporada. Nesta partida de sábado contra a Chapecoense, Carlos Batista, a Ponte busca quebrar um tabu incômodo, mas tabus foram feitos para serem quebrados. Jogando em Chapecó, a Ponte nunca venceu os adversários, foram 4 derrotas e 2 empates. Quem sabe, seja essa a oportunidade que a Ponte precisa para somar os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro e quebrar esse tabu de nunca ter vencido a Chapecoense jogando na Arena Condá em Chapecó. Partida sábado, 5 da tarde, é a 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós falamos da Ponte aqui no Nossa Área. 11h41, Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Diz aí, Tigrão. Alô, Batista, um abraço a você e um abraço aos amigos do Nossa Área. A Ponte vai tentar quebrar esse tabu de nunca ter vencido a Chapecoense. Lógico que em nível do Campeonato Brasileiro, mas em jogos em Chapecó, Campinas a Ponte já venceu em mais de uma oportunidade, mas lá a Ponte nunca ganhou, jogou em algumas oportunidades, foram 4 derrotas e 2 empates, ou seja, 6 jogos em Chapecó a Ponte nunca venceu. E é um momento turbulento, um momento difícil de instabilidade do time, de técnico interino, e esses desfalques aí já praticamente confirmados do Léo Naldi de novo e do Ramon Carvalho são muito complicados, são muito graves. Eles acabam, de certa forma, dificultando a formação aí desse meio-campo da Ponte, e eu espero que o erro que não foi cometido, ou aquele erro que foi cometido contra o Criciúma, não venha a ser cometido novamente. Aliás, contra o Criciúma e também contra a equipe do Vitória. Que ninguém invente de pôr o Luiz Felipe no meio-campo. Acho que ele deve ser escalado na lateral, onde ele rende mais, e começar o jogo, de repente, com o Filipinho. É uma alternativa. Ou até formar um quadrado um pouco mais criativo no meio-campo, colocando o Cássio Gabriel com o Elvis, com o Amaral e com o Matheus Jesus. São alternativas. A gente espera que não ocorra apenas essa nova tentativa de se tentar recolocar na sua posição de origem o Luiz Felipe, onde ele não está indo bem. Ele se achou como lateral direito e dentre as opções que a Ponte tem para esta posição, a melhor opção é ele. Então a Macaca tem que mudar um pouquinho a sua postura, é complicadíssimo. A Chapecoense vem de 2 bons resultados, ou de 1 pelo menos, Ela perdeu, na verdade, na estreia de 1-0 para o Mirassol nessa Série B, mas no último jogo venceu por 3-0 Londrina. Então tá com a autoestima lá em cima, jogou em casa, a galera lá comparece e a Ponte vai ter que ter uma outra postura, dividir mais, correr mais, se entregar mais, senão não quebra esse tabu complicado. E o pior de tudo, a Ponte precisa pontuar urgentemente, porque senão já começa a entrar naquela zona do desespero, da preocupação, da dificuldade para arrebentar as correntes
que aprendem lá embaixo na tabela, o que é preocupante. E é bem verdade que é início de campeonato, mas o mais rápido possível a Ponte tem que pontuar, e o ideal seria que essa pontuação, ou 1 ou 3, que seria o ideal mesmo, que ocorra já no próximo sábado, com grande transmissão da Rádio Bandeirantes e também da TV Bandeirantes, praticamente para todo o Brasil. É isso aí, estarei narrando esse jogo na tela da Band. Leandro Boles narra pela Rádio Bandeirantes. E o nosso convidado especial na Rádio Bandeirantes é o ídolo da Ponte Preta, Renato Cajá. Estará conosco durante toda a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Portanto, você ligue o rádio na Rádio Bandeirantes para ouvir o Cajá. Bom dia, Batistão. Tô torcendo pro Corinthians ir ladeira abaixo, só para ver como a torcida vai reavaliar essa atitude de levar o extracampo para dentro do campo. E para não perder o costume, vai Bugrão. Mais 3 pontos na sexta. Bom programa. André do Cambuí. CB, bom dia. O que você acha dessa escalação? Kaique, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches e Arthur, Amaral, Matheus Jesus, Elvis e Paulo Baia, Pablo Diego e Gé. Esse Baia, vi um vídeo dele e ele chuta forte, bate faltas, bons escanteios. Abraço, bom trabalho, Edivaldo. Edivaldo, tá chegando agora, né? O Paulo Baia, não sei se o Felipe Moreira vai fazer isso, não. Eu gosto do futebol do Paulo Baia. Acho que ele vai ajudar bastante o time da Ponte. Nesse time, eu só faria uma alteração. Não, de início, não começaria com o Paulo Baia, e sim com o Cássio Gabriel. 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. 4-4-2. Simplesinho assim, né? Quando as coisas não estão indo bem, é necessário fazer o simples. Fazer o simples é muito mais difícil. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Mas, muitas vezes e na maioria das vezes, é o que dá resultado. Fala, Batista, na rádio, quando você fala que voltamos já, não dá para sair correndo. Confesso que quando você falou agora de pouco, fiquei com a imagem na cabeça. E ele colocou aqui, né, a risada. Valeu, Edmilson. Abraço para você, Edmilson. Muito obrigado aí pela sua participação. A Ponte pagou o Corinthians pelo uso do Astro Fecim no famoso 5-0. Final do telefone 5.400. Não assinou a mensagem, mas claro que contém ironia. Bom, Batistão, hoje no Brasil, as laterais são os piores setores para um time de futebol. Quando não se tem laterais e se tem zagueiros e volantes de qualidade, por que não ir para o 3-5-2 bem treinado? Não dá para entender essa perda de tempo para improvisar e não tentar algo novo. Sair da zona de conforto. Abraço, Marcelo Pimentel. Olha, não dá mais, né? O tempo urge. E à tarde eu prometo colocar mais mensagens no ar. Agora vamos falar do Guarani, 11h47. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, Batista, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Bugre que joga amanhã, 9h30 da noite, no estádio Brinco de Ouro contra o Ituano. Terceira rodada desse Campeonato Brasileiro da Série B. Guarani que está muito bem, obrigado, né? O time somou 2 vitórias, 6 pontos nas 2 partidas que disputou até aqui. É líder da competição com 100% de aproveitamento. Batista, a se julgar pelo treinamento realizado ontem, quarta-feira, o técnico Bruno Pivetti deverá realizar 3 alterações na equipe titular do Bugre com relação ao jogo contra o Ceará. As voltas de Matheus Barbosa e Bruno José não viajaram a Fortaleza porque estavam entregues ao departamento médico, sentiram desconforto, ficaram de fora, e também por opção técnica a entrada do Diego Porfírio na lateral esquerda no lugar do Mike. 3 mudanças, portanto, o Guarani deverá ter para amanhã.
A equipe que treinou ontem deve ser a equipe titular no jogo de amanhã, com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Alan Santos e Diego Porfírio, Matheus Barbosa, Wenderson, Regis, Bruninho, Bruno Mendes e Bruno José. Time bastante ofensivo, hein? Bastante incisivo deve ser o Guarani para pegar a equipe do Ituano, jogo que acontece amanhã, 9h30 da noite. Lembrando que começaram hoje, Batista, a venda de ingressos nas bilheterias, a venda física de ingressos. O torcedor pode comprar nas bilheterias até às 18 horas, R$ 60,00 o ingresso inteiro, R$ 30,00 a meia entrada. A venda continua, prossegue durante todo o dia de hoje e amanhã também, das 9 da manhã até o horário da partida. A expectativa é pela presença de um bom público nesta partida do Guarani contra a equipe do Ituano. Ontem foram apresentados, concederam entrevista coletiva, Batista, 2 jogadores que já foram anunciados. A gente já falou sobre eles aqui. O goleiro Arthur e também Arthur Mota, e o volante Bernardo. Jovens jogadores, promessas, que chegam aí também para agregar nesse grupo do Guarani para a sequência da temporada. Vamos ouvir primeiro o goleiro, o Arthur Mota. Ele fala sobre chegar ao Guarani nesse bom momento que a equipe vive na competição nacional. A expectativa acho que é a melhor possível. Eu cheguei assim, primeiro jogo a gente já conseguiu ganhar de 4-1 dentro de casa, depois 3-0 fora de casa. Acho que eu tô muito empolgado, assim, ansioso para poder ajudar o Guarani da melhor forma e tenho certeza que a gente vai brigar por esse acesso aí até pelo título. O volante Bernardo, vindo do Coritiba, fala também sobre esta sua chegada a Campinas para defender o Guarani. A expectativa aí, de conquistar o seu espaço dia após dia durante essa temporada. A expectativa é a melhor possível. Eu venho aqui para ajudar, venho aqui para ganhar experiência e espero ajudar o Guarani a conquistar os seus objetivos, que é a Série A, que é o principal disso. Palavras, portanto, aí do goleiro Arthur e também do Bernardo, que foram oficialmente apresentados, na sala de imprensa do Estádio Brinco de Ouro, 2 jogadores para aumentar a qualidade também e a quantidade de jogadores nesse grupo do Guarani para a sequência da temporada. O time do Guarani, que tem também uma marca, contra o Ituano amanhã, o Bruno Mendes, ele pode completar 80 jogos com a camisa do Guarani. É uma marca bastante expressiva, 80 jogos, a trajetória dele no Bugre começou em 2010, ainda nas categorias de base. A estreia no profissional veio em 2012. Bruno José, que está de volta, Bruno Mendes, que está de volta ao time, inclusive marcou o seu primeiro gol nesse retorno na vitória contra o Ceará em Fortaleza na última rodada. O Bugre, portanto, se preparando para amanhã pegar o Ituano. Nós falamos do Guarani aqui no Nossa Área. 11h51, Valdemir Gomes, diz aí, Tigrão. É boa essa opção aí de ter saído no bid já o nome do Bernardo, Esse menino que veio lá do Coritiba, volante, que pode, de repente, ir para o banco aí numa eventualidade, entrar, tem apenas 21 anos, E é um jogador de qualidade, é um jogador revelado nas categorias de base do Coritiba e tem uma escola boa, tem uma condição técnica legal e se precisar ser usado a gente já começa, inclusive em jogo, num cenário real de dificuldade, a avaliar melhor as condições do jogador. O Ituano vem aí meio de farol baixo, foi eliminado no finalzinho da partida, perdendo de 1-0 para o São Paulo em termos de Copa do Brasil, já virou a página, tem sido um adversário fatalista nos últimos jogos dentro do Brinco de Ouro, mas isso não faz resultado nenhum. Isso não muda absolutamente nada para ninguém. Se estatística ganhasse jogo, o Ituano nem precisaria viajar para Campinas, já seria decretado como vencedor. A grande verdade é que o Guarani está vivendo um grande momento, começa em alto estilo, num ritmo muito frenético, de muita qualidade a Série B, fez 7 gols em 2 partidas, tomou apenas 1, é o líder do campeonato, deve ter um grande apoio da sua galera e vai com tudo para cima do Ituano. Mas o Ituano é um time bem armado, é um time que se defende bem, tem uma zaga sólida, complicou as coisas para o São Paulo. Tudo isso é verdade, mas o momento do Guarani é melhor. O momento do Guarani é muito melhor. O Ituano ganhou uma e perdeu outra na Série B e o Guarani ganhou as 2 e ganhou bem. E ganhou convencendo, tem praticamente todo mundo à disposição. Tem essa festa que pode ser feita assim para o Bruno Mendes, completando 80 jogos com a camisa do Guarani, numa belíssima trajetória que começou em 2010
ainda nas categorias de base, e a estreia no profissional veio em 2012, onde ele já foi, inclusive, no mesmo ano em que estreou no profissional, vice-campeão paulista. E o Bruno Mendes evoluiu muito, cresceu muito de produção. No jogo contra o Ceará, deve ser mantido, deve ser o titular, e aí certamente vai completar esses 80 jogos aí e que consiga celebrar a marca importante. Não é fácil, não é toda hora que um jogador joga 80 vezes por uma equipe, com esse sobe e desce, com esse entra e sai, com esta falta de constância, com esta mudança muito repentina de uma hora para outra. Jogador às vezes joga em 3 clubes, 4 às vezes no mesmo ano, contando com os clubes do Brasil e do exterior. E o Bruno Mendes tem essa história bonita e tomara que ele faça amanhã à noite no Brinco essa celebração dos 80 jogos, fazendo gols, e que ajude o Guarani a chegar à 3ª vitória importantíssima para ele se consolidando aí no pelotão dianteiro da Bezona, Batista. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Ei, você aí, você que tá ouvindo o rádio no seu carro agora, você sabia que o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, agora tem o EFM. Faz um teste aí, vê se o seu rádio já tem essa função. Sintoniza 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas se você não conseguiu sintonizar, faz o seguinte, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todo já vem com a nova faixa estendida do FM, beleza? Fica a dica aí. Uma dica da Rádio Bandeirantes, 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Temporada 2023 de futebol na Rádio Bandeirantes. Gol! Campeonato Brasileiro e o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta. Com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Vamos lá então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem tivemos vários times classificados às oitavas de final. O Corinthians venceu o Remo no tempo normal por 2-0 e nos pênaltis derrotou o time paraense por 5-4 e passa a próxima fase da competição. O Flamengo goleou o Maringá 8-2 e também está classificado, assim como o América Mineiro, que venceu o Nova Iguaçu do Rio por 5-0. Palmeiras, que havia vencido na ida por 4-2, ontem empatou por 1-1 e também garantiu a sua classificação. Assim como Fortaleza, que derrotou o Águia de Marabá por 2-0. Em Pelotas, Brasil e Atlético Mineiro empataram por 1-1. Como havia vencido na ida, o Galo está classificado. O Sport também está classificado, venceu o Coritiba por 2-0. Assim como o Peixe, que venceu o Botafogo por 1-0. Hoje, a definição de mais 3 classificados. Bahia e Volta Redonda, Botafogo e Ipiranga, CSA e Inter. Aliás, 4, porque o Grêmio também joga contra o ABC, definindo
as suas respectivas classificações. Esses times estarão em campo logo mais pela Copa do Brasil. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Corinthians ontem nos pênaltis e consequentemente a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil diante do Remo. Corinthians com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, depois Murilo, Gil, Fábio Santos, depois Bidu, Rony, depois Maicon, Fausto Veri, Juliano, depois Matheus Araújo, Adson, depois Paulinho, Roger Guedes e Yuri Alberto, equipe do técnico Cuca. O Remo de Vinícius, Lucas Mendes, depois Diego Ivo, Ícaro, Diego, Guerra e Leonan, Richard Franco, depois Diego Tavares, Anderson Uchoa, Galdesani, depois Claudinei, Pablo Roberto, depois Paulinho Curuá, Pedro Vitor, depois Jean Silva e Muriqui, a equipe do técnico Marcelo Cabo. Os gols do jogo, Adson no primeiro tempo e Roger Guedes aos 48 minutos do segundo tempo. A decisão foi para os pênaltis e o Corinthians venceu por 5-4. Cássio pegou uma cobrança e o Roger Guedes definiu. Público 39.377 torcedores. Arbitragem de Paulo César Zanovelli da Silva. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre para você aqui, é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos juntos nesta quinta-feira, dia 27 de abril de 2023. E como é bom saber que você está por aqui. Como é bom saber que o futebol pode ser lógico, tem que ser profissional, tem que ser levado de maneira profissional, onde o orçamento, a estrutura, a qualidade, elas têm que ser revertidas, ou eles têm que ser revertidos todos em resultado. E basicamente foi isso que aconteceu. E a gente já começou pela Premier League ontem. Eu tinha dito aqui, nós conseguimos antecipar entrevista do Mikel Arteta, que é o técnico do Arsenal, e também do Pep Guardiola, que é o técnico do Manchester City. O campeonato inglês, a Premier League, está muito polarizada entre essas duas equipes. Ainda existe uma pequena margem a favor do Arsenal, mas é fato, o time do